400 mil pessoas morrem por ano no Brasil de doenças cardiovasculares. 400 mil. É como se uma cidade inteira desaparecesse do mapa todos os anos. E o mais perturbador? A maioria dessas mortes acontece em pessoas que não sentiam absolutamente nada. Artérias silenciosamente entupidas, corações sofrendo sem dar sinais claros, até o dia em que dão. Se você tem mais de 50 anos, se você tem colesterol alto, pressão descontrolada ou histórico de problemas cardíacos na família, esse vídeo pode mudar completamente a sua perspectiva sobre como proteger seu coração. Porque existe um mundo de possibilidades além dos remédios convencionais. Não no lugar deles, junto com eles. Trabalhando em conjunto para dar ao seu coração a proteção mais completa possível. Eu sou cardiologista, especialista em saúde do idoso, e há mais de 12 anos me dedico a cuidar do coração de pessoas da terceira idade aqui no Brasil. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que a medicina mais poderosa é aquela que combina o melhor da ciência moderna com a sabedoria que a natureza oferece. Hoje eu vou te apresentar 3 plantas que têm décadas de estudos científicos comprovando seus benefícios cardiovasculares. Plantas que podem ser aliadas poderosas do seu tratamento médico. Não substitutas, aliadas. E eu vou te explicar exatamente como cada uma delas age no seu corpo, quais os cuidados necessários e como usar de forma segura e eficaz. Se você quer entender como proteger seu coração de forma mais completa, fica comigo até o final. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, porque informação de qualidade sobre saúde cardiovascular pode literalmente salvar vidas. Antes de eu te falar sobre as plantas, você precisa entender o que acontece dentro das suas artérias quando a doença cardiovascular se desenvolve. Porque quando você entende o processo, fica muito mais fácil entender como essas plantas podem ajudar. Suas artérias não são tubos rígidos, são estruturas vivas, dinâmicas, com várias camadas de tecido. A camada mais interna se chama endotélio. É um revestimento finíssimo, de uma única camada de células, que está em contato direto com o sangue. O endotélio saudável é liso, flexível e produz substâncias que mantêm o sangue fluindo bem. Ele produz óxido nítrico, por exemplo, que relaxa as paredes das artérias e impede que as plaquetas grudem umas nas outras. Quando o endotélio está saudável, suas artérias são como rodovias bem pavimentadas. O tráfego flui sem problemas. Mas quando o endotélio sofre danos, tudo muda. O que danifica o endotélio? Pressão alta, que força o sangue contra as paredes com muita intensidade. Açúcar alto no sangue, que é tóxico para as células endoteliais. Colesterol LDL oxidado, que penetra na parede arterial e causa inflamação. Fumo, que libera substâncias que agridem diretamente o revestimento. Estresse crônico, que mantém hormônios inflamatórios circulando. Quando o endotélio é danificado, ele perde sua função protetora. As células se tornam pegajosas. O colesterol LDL começa a penetrar na parede da artéria. E aí começa um processo inflamatório. O sistema imunológico reconhece esse colesterol como invasor e manda células de defesa para tentar remover. Essas células engolfam o colesterol e se transformam no que chamamos de células espumosas. É gordura acumulada dentro de células imunes. Com o tempo, essas células espumosas se acumulam, formam depósitos, placas de aterosclerose. A placa vai crescendo aos poucos, anos, décadas, silenciosamente. E o mais perigoso não é necessariamente o tamanho da placa, é a estabilidade dela. Placas instáveis, inflamadas, podem romper a qualquer momento. Quando rompem, forma-se um coágulo no local. E esse coágulo pode bloquear completamente o fluxo de sangue. Se isso acontece numa artéria do coração, é infarto. Se acontece numa artéria do cérebro, é AVC. A medicina convencional tem ferramentas poderosas para lidar com isso. Estatinas para baixar colesterol, antihipertensivos para controlar pressão, antiagregantes para prevenir coágulos e, quando necessário, procedimentos como angioplastia e cirurgia. Mas existe espaço para mais. Existe espaço para substâncias naturais que podem ajudar em múltiplas frentes desse processo. Reduzindo a inflamação, melhorando a função do endotélio, protegendo contra a oxidação,
É aí que entram as 3 plantas que eu quero te apresentar hoje. A primeira se chama Ginkgo biloba. O ginkgo é uma árvore extraordinária. É considerada um fóssil vivo. Ela existe há mais de 200 milhões de anos. Sobreviveu a eras glaciais, extinções em massa e até a bomba atômica de Hiroshima. Árvores de ginkgo que estavam próximas ao epicentro foram das primeiras plantas a brotar novamente após a explosão. Isso diz algo sobre a resiliência dessa espécie. Na medicina tradicional asiática, as folhas de ginkgo são usadas há séculos, mas o que a ciência moderna descobriu sobre ela é ainda mais impressionante. As folhas do ginkgo contêm compostos chamados flavonoides e terpenoides, especificamente ginkolídeos e bilobalídeos. Esses compostos têm ações múltiplas no sistema cardiovascular. Primeiro, eles melhoram a circulação sanguínea. Fazem isso de 2 formas. Relaxam as paredes das artérias, causando vasodilatação, e reduzem a viscosidade do sangue, fazendo ele fluir mais facilmente. Segundo, são antioxidantes potentes. Eles neutralizam radicais livres que atacam o endotélio e que oxidam o colesterol LDL. Lembra que eu falei que o LDL oxidado é o verdadeiro vilão? Pois é, o ginkgo ajuda a prevenir essa oxidação. Terceiro, tem ação anti-inflamatória. Reduzem a inflamação nas paredes arteriais, o que ajuda a estabilizar placas existentes e prevenir formação de novas. Um estudo publicado no Journal of Atherosclerosis and Thrombosis em 2013 mostrou que o extrato de Ginkgo biloba reduziu significativamente marcadores inflamatórios em pacientes com doença arterial periférica. Outro estudo, publicado no Phytomedicine em 2019, demonstrou melhora na função endotelial após 12 semanas de suplementação. A dose estudada e recomendada fica entre 120 e 240 mg de extrato padronizado por dia, dividida em 2 tomadas. Deixa eu te contar sobre a dona Maria Aparecida, de 71 anos, de Belo Horizonte. Ela chegou no consultório com uma queixa muito comum em idosos: formigamento nas pernas, sensação de dormência que não passava, cansaço ao caminhar distâncias curtas. Os exames mostraram doença arterial periférica. As artérias das pernas dela tinham fluxo reduzido por causa de placas de aterosclerose. Isso é sério, porque quando a circulação das pernas está comprometida, geralmente o coração também está. Ela já tomava medicação para pressão e para colesterol, tudo certinho, conforme orientação médica. Mas os sintomas nas pernas persistiam. Eu orientei que ela adicionasse extrato de ginkgo biloba à rotina. 120 mg por dia, dividido em 2 doses de 60 mg, uma de manhã, uma à tarde, sempre com alimento. Em 6 semanas, ela voltou ao consultório com um rosto diferente, radiante. O formigamento tinha diminuído significativamente. Ela estava conseguindo caminhar mais sem sentir aquele cansaço pesado nas pernas. E nos exames de controle, os marcadores inflamatórios dela tinham melhorado. Não foi mágica, foi ciência. O ginkgo fez exatamente o que os estudos mostram que ele faz. Eu tô curiosa. Você já tinha ouvido falar do ginkgo biloba para o coração? Me conta nos comentários se isso é novidade para você, ou se você já conhecia. Agora, atenção aos cuidados com o ginkgo. Ele tem efeito anticoagulante, ou seja, deixa o sangue mais fino. Se você já toma anticoagulante como varfarina ou antiagregante como AAS, você precisa avisar seu médico antes de começar o ginkgo. A combinação pode aumentar o risco de sangramento. Se você vai fazer cirurgia, suspenda o ginkgo pelo menos 2 semanas antes, pelo mesmo motivo. E se você sentir dor de cabeça, tontura ou problemas digestivos, pode ser sensibilidade ao ginkgo. Algumas pessoas não toleram bem. Nesse caso, interrompa e converse com seu médico. Agora vamos à segunda planta. E essa é menos conhecida, mas igualmente poderosa. Chama-se Gynostema pentaphyllum. No Japão e na China, é conhecida como Jiaogulan. Alguns a chamam de erva da imortalidade, e não é exagero. Na província de Guizhou, na China, onde o consumo dessa planta em forma de chá é tradicional há séculos, existe uma das maiores concentrações de centenários do mundo. Pesquisadores foram investigar por que as pessoas ali viviam tanto e com tanta saúde cardiovascular, e descobriram que o Jiaogulan
Contém compostos chamados gipenosídeos. São mais de 80 tipos diferentes. Estruturalmente, são similares aos ginsenosídeos do ginseng, mas em maior quantidade e variedade. O que esses gipenosídeos fazem? Primeiro, regulam o metabolismo de lipídios. Eles aumentam o colesterol HDL, o bom, e diminuem o colesterol LDL, o ruim. Não de forma tão agressiva quanto as estatinas, mas de forma significativa e natural. Um estudo publicado no Journal of Lipid Research em 2014 mostrou que o extrato de jalgulan reduziu o LDL em até 25% em pacientes com dislipidemia após 12 semanas de uso. Segundo, tem ação anti-inflamatória potente. Reduzem citocinas inflamatórias como IL-6 e TNF-alfa. Essa redução da inflamação sistêmica protege as artérias. Terceiro, melhoram a sensibilidade à insulina. Isso é importante porque a resistência à insulina está intimamente ligada à doença cardiovascular. Diabéticos e pré-diabéticos têm risco muito maior de infarto e AVC. 4. São antioxidantes. Protegem as células contra danos oxidativos. É uma planta que age em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Deixa eu te contar sobre o seu Paulo, de 74 anos, de Porto Alegre. Ele tomava estatina há anos para o colesterol alto. E o colesterol estava controlado. Os números estavam bons, mas ele vivia reclamando de dor muscular intensa. Dor muscular é um efeito colateral comum das estatinas. Chama-se miopatia por estatina. Em alguns casos, é tão forte que as pessoas querem parar o remédio. O seu Paulo estava nesse ponto. A dor era insuportável, mas parar a estatina sem alternativa seria arriscado, porque o colesterol dele era geneticamente alto. Eu propus uma estratégia: começar o jalgulan em forma de chá, 3 xícaras por dia, e ir monitorando o colesterol. A ideia era ver se conseguíamos reduzir a dose da estatina aos poucos, aliviando os efeitos colaterais. Foram 4 meses de acompanhamento rigoroso, exames mensais, e o resultado foi melhor do que eu esperava. O colesterol dele se manteve controlado, mesmo reduzindo a estatina pela metade, e as dores musculares diminuíram significativamente. Ele recuperou qualidade de vida sem abrir mão da proteção cardiovascular. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixe um like nesse vídeo. Isso ajuda essa informação a chegar em mais pessoas que estão sofrendo com efeitos colaterais de medicação e não sabem que existem alternativas complementares. O jalgulan pode ser consumido em forma de chá. 1 colher de sopa das folhas secas para cada xícara de água quente. Deixe em infusão por 5 minutos. 3 xícaras por dia é a dose tradicional. Pode ser de manhã, à tarde e à noite. Também existe em cápsulas de extrato padronizado. A dose costuma ser de 400 a 500 mg por dia. Cuidados? É uma planta bastante segura. Mas se você toma medicação para diabetes, monitore a glicose, porque o jalgulan pode potencializar o efeito hipoglicemiante. Se você está grávida ou amamentando, evite por falta de estudos de segurança nesses grupos. Agora vem a terceira planta, e essa você provavelmente já ouviu falar, mas talvez não saiba o poder específico dela para o coração. Chá verde matcha. Espera, você pode estar pensando, chá verde? Isso todo mundo conhece. Sim, mas eu não estou falando de qualquer chá verde. Estou falando especificamente do matcha, e a diferença é enorme. O chá verde comum é feito por infusão. Você coloca as folhas na água quente, espera um tempo, e depois joga as folhas fora. Você consome apenas o que foi extraído pela água. O matcha é diferente. É a folha inteira do chá verde, moída em um pó finíssimo. Quando você consome matcha, você está consumindo a folha inteira, todos os compostos, toda a fibra, todos os antioxidantes. Resultado? A concentração de catequinas no matcha é de 10 a 15 vezes maior que no chá verde comum. Catequinas são polifenóis com poder antioxidante extraordinário. A mais estudada delas se chama EGCG, epigalocatequina galato. E os efeitos cardiovasculares da EGCG são impressionantes. Primeiro, ela previne a oxidação do colesterol LDL. Lembra que eu falei que o LDL oxidado é o verdadeiro problema? Que é ele que penetra na parede arterial e causa inflamação? A EGCZ impede essa oxidação. É como um escudo protetor para o colesterol.
Segundo, ela melhora a função endotelial, aumenta a produção de óxido nítrico, aquela substância que relaxa as artérias e melhora o fluxo sanguíneo. Terceiro, reduz a pressão arterial de forma leve, mas consistente. Vários estudos mostram queda de alguns pontos na pressão com consumo regular de chá verde. Quarto, melhora o perfil lipídico. Reduz ele, DL. Reduz triglicerídeos. Aumenta HDL. Um grande estudo publicado no European Journal of Cardiovascular Prevention, em 2011, que analisou dados de mais de 100 mil participantes japoneses, mostrou que pessoas que consumiam chá verde diariamente tinham 31% menos risco de morrer de doença cardiovascular comparado com quem não consumia. 31%. Com chá. E quando você usa matcha em vez de chá verde comum, você está multiplicando esse efeito. Deixa eu te contar sobre a Dona Teresa, de 69 anos, de Curitiba. Ela tinha o combo completo de fatores de risco: diabética, hipertensa e com um histórico familiar pesado. O pai dela tinha morrido de infarto aos 62 anos. Ela tomava todos os remédios certinho: metformina para diabetes, losartana para pressão e estatina para o colesterol. Mas ela queria fazer mais. Queria dar ao corpo dela todas as ferramentas possíveis de proteção. Eu orientei que ela começasse a tomar matcha todas as manhãs. Uma colher de chá do pó dissolvida em água morna, antes do café da manhã. Virou ritual. Em 3 meses de acompanhamento, os resultados apareceram. A pressão dela, que antes oscilava bastante, ficou mais estável. A glicemia de jejum melhorou. E nos exames que avaliam inflamação, os marcadores dela caíram significativamente. A hemoglobina glicada, que é o exame que mostra a média de açúcar no sangue nos últimos 3 meses, baixou de 7,2 para 6,8. Isso é significativo. Ela continua tomando todos os remédios, continua fazendo acompanhamento regular, mas agora ela tem aliados extras trabalhando a favor do coração dela. Sobre o matcha, compre de qualidade. Existe muito produto adulterado no mercado. O matcha verdadeiro tem cor verde vibrante, quase fluorescente. Se for verde opaco ou amarelado, desconfie. A dose recomendada é de 1 a 2 colheres de chá por dia. Pode dissolver em água morna, em leite vegetal ou fazer receitas. Cuidado se você é sensível à cafeína. O matcha contém cafeína, menos que café, mas contém. Se você tem arritmia, converse com seu cardiologista antes de incluir matcha na rotina. E evite tomar matcha junto com medicamentos para pressão ou anticoagulantes. Deixe o intervalo de pelo menos 2 horas. Agora eu preciso te dar o protocolo completo, porque não adianta saber o nome das plantas se você não souber como usar na prática. Protocolo de suplementação cardiovascular. 3 plantas, uso combinado. Ginkgo biloba. Extrato padronizado, 120 a 240 mg por dia, dividido em 2 doses. Uma de manhã, uma à tarde. Sempre com alimento para não irritar o estômago. Duração mínima de 3 meses para avaliar resultados. Jiao Gulan. Em forma de chá, 3 xícaras por dia, ou em cápsulas de 400 a 500 mg por dia. Pode ser manhã, tarde e noite. O chá tem sabor suave, levemente adocicado. Matcha. 1 colher de chá do pó por dia, preferencialmente de manhã, dissolvido em água morna ou leite vegetal. Antes do café da manhã é ideal. Tempo para resultados. Não espere mudanças da noite para o dia. Essas plantas trabalham de forma gradual, construindo proteção ao longo do tempo. O mínimo recomendado é 3 meses de uso consistente antes de avaliar. Como medir resultados? Faça exames antes de começar. Colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, hemoglobina glicada se você for diabético. Repita esses exames após 3 meses e compare. Além disso, preste atenção nos sintomas. Mais disposição? Menos cansaço? Menos dor nas pernas ao caminhar? Esses sinais subjetivos também contam. Agora, as contraindicações e cuidados. Isso é sério, presta atenção. Se você toma anticoagulante como varfarina, heparina ou antiagregante como AAS, clopidogrel, converse com seu médico antes de começar o ginkgo. A combinação pode aumentar risco de sangramento. Se você vai fazer cirurgia, suspenda o ginkgo 2 semanas antes.
Se você toma medicação para diabetes, monitore a glicose ao começar o Gialgulan. Ele pode potencializar o efeito dos remédios e causar hipoglicemia. Se você tem arritmia ou é muito sensível à cafeína, converse com seu cardiologista antes de começar o matcha. Se você está grávida ou amamentando, evite todas as três por precaução. E a regra de ouro: nunca, jamais pare seus remédios sem orientação médica. Essas plantas são complementos, não substitutos. Elas trabalham junto com o tratamento convencional, não no lugar dele. Deixa eu te contar o que aconteceu com o seu João. Lembra dele? O senhor de 68 anos de São José dos Campos, que chegou no consultório com colesterol nas alturas, triglicerídeos descontrolados e pressão oscilando. Ele estava tomando 6 comprimidos por dia, e mesmo assim, os números continuavam ruins. Ele estava desanimado. Eu propus que ele adicionasse as 3 plantas ao tratamento, sem parar nada, adicionando. Ajustamos a alimentação também, mais vegetais, menos processados, mais fibras, gorduras boas. Ele seguiu direitinho. 3 meses depois, os exames vieram. O colesterol total tinha caído 48 pontos. O LDL baixou 35 pontos. Os triglicerídeos, que estavam em 320, caíram para 180. A pressão estabilizou em 120 por 80. E o mais importante, a proteína C reativa dele, que é o marcador de inflamação, caiu de 4,2 para 1,1. Isso significa que a inflamação nas artérias dele diminuiu drasticamente. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueço. Doutora, eu me sinto 10 anos mais novo, mais disposto, menos cansado, com mais vontade de viver. E é isso que acontece quando o coração funciona bem. A vida toda melhora. Agora, eu preciso ser honesta com você. Essas plantas não são mágica. Não vão resolver o problema do seu coração se você continuar comendo ultraprocessados, se você não fizer exercício, se você fumar, se você não cuidar do estresse. Elas são ferramentas poderosas dentro de um contexto de vida saudável. É como ter os melhores pneus do mundo num carro. Se você não trocar o óleo, não fazer revisão, não dirigir com cuidado, os pneus sozinhos não vão te proteger. Alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do estresse, sono de qualidade, acompanhamento médico. E aí sim, as plantas entram como aliadas extras, potencializando os resultados. A medicina integrativa, que é essa união do melhor da ciência moderna com tratamentos naturais comprovados, está crescendo no mundo todo. Cada vez mais médicos estão percebendo que não precisamos escolher entre remédio e natureza. Podemos ter os dois trabalhando juntos. O remédio controla rápido. A planta vai fortalecendo devagar, de dentro para fora. E os resultados são melhores assim. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. A doença cardiovascular é um processo que começa no endotélio, com inflamação e oxidação, e evolui para a formação de placas nas artérias. O ginkgo biloba melhora a circulação, é antioxidante e anti-inflamatório. Dose de 120 a 240 mg por dia. Cuidado se você toma anticoagulante. O Gialgulan regula colesterol, reduz inflamação, melhora a sensibilidade à insulina. 3 xícaras de chá por dia ou 400 a 500 mg em cápsulas. Cuidado se você toma remédio para diabetes. O matcha é antioxidante poderoso, previne oxidação do LDL, melhora a função endotelial. 1 colher de chá por dia. Cuidado se você tem arritmia ou sensibilidade à cafeína. As 3 plantas podem ser usadas juntas, como protocolo complementar ao tratamento médico convencional. Tempo mínimo de 3 meses para avaliar resultados. Faça exames antes e depois. Nunca pare seus remédios sem orientação médica. Se você quer um guia em PDF com o protocolo completo, incluindo dosagens, horários, marcas recomendadas e um modelo de exames para acompanhamento, eu preparei esse material especialmente para você. Clica no link na descrição. É grátis e você pode baixar agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever. Eu posto vídeos toda semana sobre como proteger seu coração de forma inteligente, combinando ciência e natureza. Ativa o sininho para ser avisado. Eu quero saber de você. Você já usa alguma dessas plantas? Já tentou o ginkgo, Gialgulan ou matcha? Comenta aqui embaixo sua experiência.
Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas dúvidas de vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que você ama. Para quem tem colesterol alto, para quem toma remédio para o coração, para quem quer se cuidar de forma mais completa. Essa informação pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Lembra, seu coração trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca tirar férias. Ele merece todo o cuidado que você puder dar. E agora, você tem mais ferramentas para cuidar dele. Cuida de você. Te vejo no próximo vídeo.